hoje não era eu que estaria aqui, mas por forças maiores, né? O pessoal não pôde comparecer aqui para fazer a programação que estava programado para ser feita hoje. Mas vamos ver o que nosso Deus, né, quer nos mostrar, nos ensinar nessa manhã. O título da nossa mensagem dessa manhã é Espere no Senhor. O que é esperar no Senhor? O que é esperar no Senhor, né? Quando você está esperando uma pessoa que vai visitar a sua casa, o que você faz? Você arruma uma casa ali, né? Faz uma comida bem elaborada para poder receber essa pessoa, né? E para nós também esperar o nosso Jesus, a gente tem que fazer o quê? Nos preparar, né? Estamos preparados para quando Jesus regressar nas ruas, a gente possa estar na melhor forma possível para podermos subir juntamente com Ele. Vamos abrir nossas Bíblias. Lá em Lucas 12 vai ser um dos textos que a gente vai estudar nessa manhã. Esse é um dos textos que a gente vai estudar nessa manhã. A gente vai ler Lucas 12, do 35 ao 40. Esse vai ser o texto que a gente vai estudar nessa manhã. Vamos abrir a Bíblia. Vamos orar a Deus para Ele nos dar entendimento da Sua palavra? Fechando nossos olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui no nosso meio, Senhor Jesus, nos abençoando, nos dando entendimento da Sua palavra, Deus. Amém. Estamos agora com a Sua palavra aberta, Pai. Que o Senhor possa nos preencher do Seu Santo Espírito, Pai. Que a gente possa entender da Sua palavra, Pai. Que possamos pôr em prática cada palavra que foi dita a respeito da Sua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo, nos dê entendimento, abra os nossos corações para que a gente possa aprender. Isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha versão, que é a versão linguagem de hoje, diz assim: E Jesus disse ainda: Fiquem preparados para tudo, e sejam com roupas bem presas, com o cinto, e conservem as lâmpadas acesas. Sejam como um empregado que espera pelo patrão, que vai voltar de uma festa de casamento. Logo que ele bate a porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alerta, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembre disso. Se o dono da casa soubesse a hora do ladrão virá, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alerta, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando, né? Essa é uma verdade, né? Que Jesus irá voltar. Essa é uma das maiores verdades que a gente possa ouvir. Não é nada mais convincente do que essa promessa, né? Essa promessa já foi escrita várias vezes na Bíblia e é uma certeza que a gente temos, né? Uma certeza e uma promessa que Jesus nos deixou. Jesus, na Bíblia, tem várias promessas, e essas promessas são milhares e milhares de promessas, só que a maioria das promessas que
que foram deixadas na Bíblia são promessas condicionais. Quais são as promessas condicionais? Na Bíblia diz: se você fazer isso, eu, Deus, farei isso. Se você fazer isso, eu, Deus, cumprirei isso na sua vida, né? E só que essa promessa da volta de Jesus não é uma promessa condicional. Essa não é uma promessa que se a gente fazer isso, Jesus vai voltar. Você estando preparado, Jesus vai voltar. Se você não estiver preparado, Jesus vai voltar da mesma forma. Se você fazer tudo que Jesus está pedindo na Bíblia, Ele vai voltar. Se você não fazer, Ele vai voltar da mesma forma. Só que a diferença é: se Ele voltar, você vai estar preparado? Né? Hoje a gente vive no mundo da tecnologia, né? Onde que tudo que a gente procura na internet, a gente encontra. Principalmente as pessoas, como a gente vive na zona rural, a gente vive de plantações, o que as pessoas fazem? Vão pesquisar a previsão do tempo para determinada data para a gente fazer a plantação, né? E muitas pessoas já tentaram adivinhar qual seria o dia da volta de Jesus. Já teve a data que eles falaram que ia voltar em 2000, não foi? A outra data, não sei se foi 2012 ou foi 2010. Falaram: Jesus vai voltar nessa data. Várias pessoas, o que faziam? Se preparavam, vendiam tudo que tinha para poder, em 2012, poder subir. Chegou 2012, o que aconteceu? Jesus não veio. Mas por que Jesus não veio? Porque a data de Jesus não deixou data na Bíblia. Na Bíblia a gente vê várias promessas, vários profetas falando sobre a volta de Jesus. Mas o que esses profetas, no complemento que eles falam ali sobre a volta de Jesus, falam? Eles falam a data, falam assim: ó, a partir de tal ano, Jesus vai voltar. Eles falam assim? Não, né? Mas o que eles falam? Fiquem preparados. Fiquem preparados. Por quê? Porque ninguém sabe o dia. Mas Ele vai voltar. Mas o que Ele quer que a gente fique? Ele quer que a gente fique preparados, né? Mas por que? Mas por que será Jesus não deixou uma data específica? Por que Deus não deixou uma data específica da sua volta? Para pegar nós de surpresa. Que mais? Muito bem. As duas opções estavam certas, vocês falaram. Jesus não quer um céu cheio de interesseiros, né? Assim como Silvana disse aqui, ó. Já pensou se ele falar, Jesus chegasse, deixasse escrito aqui na Bíblia: eu vou voltar no ano de 2030. O que as pessoas iam fazer? As pessoas iam fazer? Ia viver a vida relaxada. Jesus vai voltar em 2030 ainda, nós estamos em 2024. Tem mais 6 anos ainda. Eu posso curtir o mundo, posso ir viver de acordo com o que o mundo pede aí, de jeito que. Viver a vida solta. Em dezembro de 2029, aí agora eu vou preparar. Agora eu vou ali ir para a igreja, agora eu vou seguir a Deus, porque ano que vem Jesus vai voltar, eu tenho que estar preparado. Ele quer viver as coisas do mundo e também ia querer a salvação. Vou contar uma experiência de um homem. Ele tinha 10 filhos. Esse homem trabalhava em lavras, em minas, e ele só ia para a sua casa uma vez por mês. Ele trabalhava ele ia ficar só 2 dias em casa. Ele ia uma vez por mês, ficava 2 dias em casa e voltava de novo para trabalhar. Ele só ia levar o dinheiro, comprar as coisas para o mantimento da sua família e voltava de novo para as lavras, né? E esse homem que tinha 10 filhos, o que ele fazia? Quando ele chegava em casa, no dia 30, ali, ou 31,
levava o dinheiro, levava o mantimento para a sua família, e agora, no dia de sair, ele falava, ó, cada um filho é responsável por fazer uma coisa. Eu quero que vocês façam isso, isso e isso, e deixava as tarefas ali, todos os filhos fazerem. E ia embora para a palavra, confiando que os filhos iam fazer tudo o que ele tinha falado, né? Ele ia, e o que acontecia? Os filhos não faziam nada, né? Aí a hora que estava chegando ali no dia 28, ele já estava perto de chegar o dia do pai voltar, juntaram ali seus 10 filhos, o que eles faziam? 10 meninos é muito serviço, né, que eles conseguem fazer. Juntar aqueles 10 meninos ali, rapidinho, fazia tudo ali, deixava trincando, do jeito que o pai tinha pedido. Aí a hora que o pai chegava, olhava tudo feitinho, o pai, ó, meus filhos é obediente, viu? Eu tenho uns filhos que, esses filhos aí, é os filhos que eu pedi para Deus. E saía de novo, ficava uns 2 dias ali na casa, elogiava os filhos e falava de novo. Só que teve um dia que ele foi para a lavra, com 4 dias que ele estava lá na lavra trabalhando, teve um acidente lá, morreu algumas pessoas, e graças a Deus ele não sofreu nenhum acidente, não teve nenhuma sequela com ele, porém foi suspendido os trabalhos ali das minas ali da lavra. O que acontece? Agora ele voltou para casa. Quando ele chega em casa, o que os filhos estavam fazendo? Nada do que aquilo que ele tinha falado, né? Porque ele estava confiando que o pai só ia voltar no final do mês. Só que o pai voltou com 4 dias que tinha ido. Na hora que ele chega lá, os filhos estavam tudo ao contrário do que ele tinha pedido. É por isso que devemos estar preparados. Da mesma forma que o pai pegou esses 10 filhos despreparados, Jesus pode também pegar nós despreparados, né? A gente ficar confiando que ele vai voltar só mais para frente. Aí quando você menos esperar, ele montou lá na zona, e aí? Você perdeu, né? Está vivendo uma vida aí despreparada, vivendo uma vida de acordo com o que o mundo oferece, com as maravilhas do mundo, né? E hoje você perdeu a sua salvação. O mundo é assim, o mundo é cheio dessas oportunidades. As pessoas querem as coisas mais fáceis. Eu, por exemplo, quando eu não estudava durante o ano, não. Só ia para a escola só para bater o ponto lá, para receber a chamada. Eu só estudava quando chegava na recuperação. Na recuperação ali agora eu entrava dentro do quarto. Até para comer eu levava a comida para dentro do quarto. Eu comia e bebia dentro do quarto, ficava 24 horas praticamente, quase estudando 24 horas na recuperação, mas durante o ano não fazia nada. Não aconselho, porque é errado. É errado, e também uma vez eu perdi dinheiro por causa disso. Mas eu melhorei não. Mas já pensou se fosse assim também na vida espiritual? Eu vou deixar para preparar só ali na recuperação ali da vida, ali, a hora que eu ver que Jesus está voltando, aí agora eu vou preparar, né? Numa dessa aí a gente acaba perdendo a nossa salvação, né? A gente acaba perdendo aquilo que Deus nos quer nos dar, né? Que é uma vida lá no céu, uma vida espiritual, uma vida maravilhosa no céu, né? Nada que a gente possa imaginar aqui na terra a gente consegue imaginar a beleza que é no céu. Nada que o olho já viu aqui de tão bonito aqui na terra é semelhante ao que é no céu, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo. A gente vai ler 2 Timóteo,
4. A gente vai ler o 2 e o 3. 2 Timóteo 4, 2 e 3. Diz assim: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anima e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a eles o que eles querem ouvir, né? Esse é um texto muito interessante. Eu nunca tinha visto esse texto, mas quando eu vi, eu falei: esse texto aqui, separar para analisar esse texto aqui, é uma verdade, uma porção de verdade. Hoje a gente vive num mundo, né, que as pessoas, eles querem seguir as suas próprias ideologias, né? A Bíblia diz isso, mas eles não querem saber o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo isso aqui, mas ela quer dizer isso aqui, então não faz mal fazer isso. Isso que a maioria das pessoas fazem, né? E como a gente estava dizendo na lição, né? Para a gente poder levar o Evangelho. E aqui está um momento certo para a gente poder levar o Evangelho. Eu não quis falar na hora da lição para não tirar daqui, da pregação. Que está falando aqui, ó. Procure levar a mensagem, insista em anunciar, tanto no tempo certo ou não. Tem tempo certo para levar o Evangelho? Tem. Mas não precisa ser levar só no tempo certo. Leva no tempo errado também. O importante é levar, né? O importante é levar o amor de Deus, o importante é ensinar as verdades que está escrito aqui na Bíblia. Porque vai chegar o tempo, né, como está dizendo aqui, esse tempo eu acredito que já estamos vivendo esse tempo, que as pessoas não querem seguir as verdades bíblicas. Elas acham que a Bíblia já está ultrapassada. Várias coisas aqui da Bíblia, as pessoas, elas acreditam que já mudaram, né? A Bíblia está escrita isso aqui, mas não quer dizer exatamente isso aqui. É isso que as pessoas dizem. Os crentes seguem isso aqui, mas isso aqui já é do passado, já. Isso aqui é do Antigo Testamento, isso aqui não precisa seguir mais não. É isso que as pessoas falam. E exatamente o que está falando aqui, ó. As pessoas não querem mais não querem mais ouvir as verdades, os verdadeiros ensinamentos, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos mestres que pregam aquilo que elas querem ouvir. As pessoas não querem ouvir a verdade, porque elas querem ouvir aquilo que ela quer satisfazer seu coração. Há um tempo atrás, eu estava andando de moto, aí eu encontrei um amigo meu. Ele estava numa situação, um amigo ex-adventista. Ele estava numa situação bem embriagado. E aí eu falei assim: rapaz, estava praticamente na igreja há pouco tempo e hoje está nessa situação. Aí ele falou assim para mim que tinha sofrido um acidente com o carro para mim poder ajudar ele. Aí eu ajudei, a gente passou um jeito ali, ajudou, seguiu viagem. Uns 3 dias ele postou na sua rede social, né, que não foi com essas palavras, mas eu não sei, já tem muito tempo, eu não sei exatamente quais palavras, mas queria dizer exatamente o que eu vou falar agora. Como se a igreja tivesse errado por ter tantas regras. Ele postando lá um vídeo assim que não é exatamente essas palavras, mas queria trazer esse sentido. Que a igreja, por ter muitas regras, é errada. Como se a igreja fosse errada em ter tantas regras, como se a Bíblia tivesse errado por ter tantas regras. Aí eu até comentei com a mãe, ela falou: mas será possível que ele está achando que certo é viver da forma que ele está, do jeito que você encontrou ele? Né? Hoje o mundo que a gente vive é assim, irmãos. As pessoas não querem seguir a Bíblia, mas também
é como se eles querem ver um pé dentro da igreja e um pé fora. Eu vou seguir uma parte, mas a outra parte eu não vou seguir porque não é exatamente o que a igreja está falando, não é exatamente o que a igreja segue lá na Bíblia, que está certo. A igreja quer seguir a Bíblia por completo, mas não precisa não. Eu vi um pastor falando que não precisa seguir a Bíblia completa não, o Antigo Testamento não precisa. Eu vi uma pessoa falando que não faz mal beber não, mas se beber só um pouquinho faz mal não. Beber só um pouquinho faz bem para a saúde, porque acelera o coração ali, para o coração ficar batendo forte. É assim que as pessoas falam. Essa foi só uma forma de dizer isso aqui da bebida, mas que traz, muitos acreditam dessa forma. Não exatamente nesse sentido, mas eles querem viver um pouquinho lá na igreja e um pouquinho fora do mundo. Ah, não vou para a igreja não, porque lá segue assim, mas eu quero seguir uma parte do que eles seguem, porque eu vejo que uma parte eles estão certo, mas outra parte eu quero viver aqui no mundo aqui, eu quero viver de acordo com o que o mundo quer, de acordo com o que o mundo segue. E aí vem aquela história que nós já conhecemos, né, do homem, né, aquela historiazinha que fala que o homem estava em cima do muro e do lado de dentro estava Jesus com seus anjos gritando para ele vir, para pular do lado certo, e do outro lado estava Satanás com os braços cruzados assim, olhando para ele assim, e ainda rindo ainda. Aí ele parou assim, olhou para Satanás, mas por que do outro lado aqui está todo mundo gritando para mim pular para lá e você está aí de boa aí? Aí Satanás vai lá e fala para ele, não, porque o muro não precisa, eu não preciso chamar para pular para o meu lado, porque o muro já é meu. Né? A gente tem que viver uma vida certa para Deus. A gente tem que estar preparado. Porque o muro não adianta a gente ficar vivendo um lado da igreja e um lado fora da igreja. Não adianta a gente viver uma vida dupla, né? Uma vida maquiada. Porque a gente sabemos que o mundo, viver dividido, é viver por perdição. Eu vou contar uma parábola agora, que eu vi do pastor Rodrigo falando, né? Eu não sei se eu já contei aqui, eu acho que eu já contei na pregação de quarta-feira, eu acho. Que um homem foi preso muitos anos atrás, no tempo do faroeste, ele foi preso. Ele foi preso e agora a população daquela cidade toda mandaram uma carta para o rei, para o governador, né, para poder libertar aquele jovem que foi preso. Para libertar aquele jovem que foi preso. E o governador se comoveu com o pedido daquela população. Falou, o povo está pedindo para me libertar esse jovem, eu vou libertar ele. Mas eu vou fazer uma carta de libertação, eu vou entregar a ele pessoalmente. E esse governador fez a carta de retirando ali a sentença, né, de perdão, colocou essa carta dentro de uma Bíblia, colocou essa carta dentro da Bíblia, vestiu de pastor e foi entregar pessoalmente para aquele jovem que tinha sido preso. Quando ele chega lá naquela cela da cadeia lá, aquele jovem tinha pegado prisão perpétua, viu? Prisão perpétua não é condenação à morte, pena de morte. Ele tinha recebido pena de morte. E agora esse governador se vestiu de pastor e foi lá para poder dar a carta de soltura. Quando chegou lá, ele chegou assim e falou, ó, eu tenho uma coisa que para você está aqui dentro aqui, ó. E agora esse jovem começou a cuspir no governador, pensando que era o pastor, xingar, até a ponto do governador ter que sair para não ser agredido por aquele jovem. O governador saiu, não entregou a carta de perdão, e agora vem o carcereiro a ter com aquele jovem, né, fechar a cela ali. Aí quando o carcereiro chega e fala, você é muito tolo. Aquele que saiu aqui vestido de pastor, com aquela Bíblia na mão, era o governador, que estava com a sua carta de soltura
dentro da Bíblia. E você perdeu de ser libertado por suas atitudes. O governador estava pronto para te libertar. E agora, por você ter feito aquilo, ele não vai mais te soltar. Aí agora chega o dia dele ser morto ali, né, em praça pública. E agora deu algumas palavras ali para ele poder falar. Aí agora ele chega e fala assim, ó, as suas últimas palavras, né? Eu quero deixar, aí ele fala assim, eu quero deixar uma palavra aqui, principalmente para os mais jovens. Hoje eu vou morrer, mas eu não vou morrer pelos atos que eu cometi. Hoje eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. Ele estava morrendo não porque pelos atos que ele tinha feito, porque o governador estava lá disposto a se dar o perdão. Mas ele estaria morrendo porque ele não aceitou o perdão que o governador estava dando para ele. Muitas vezes, trazendo agora para a nossa mensagem, a gente vai perder a nossa salvação, não porque pelos nossos atos, até porque a salvação não é pelas nossas obras, mas pelo perdão que a gente está recusando. Jesus está disposto a nos perdoar. Jesus está disposto a nos salvar, né? Ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz, irmãos, para nos dar a salvação, e essa salvação de graça. Exatamente como esse jovem, ele não estava morrendo pelos pecados que ele tinha feito, não pelas suas obras, mas pelo perdão que ele recusou, né? Hoje a gente seguimos a lei simplesmente para a gente ser pessoas melhores, né? Seguimos a Bíblia aqui para a gente sermos pessoas melhores. O que a gente quer seguindo a lei? O que a gente quer seguindo os mandamentos de Deus? Sermos pessoas melhores. A gente quer ser pessoas semelhantes a Cristo, né? A gente busca ser pessoas semelhantes a Cristo. A gente busca ser o mais parecido de Cristo possível. Porque já pensou a gente viver totalmente ao contrário de Jesus? Quando Jesus voltar, e aí? Como é que a gente vai viver no céu? Se a gente tiver totalmente ao contrário do que Jesus quer que a gente segue, que Ele quer que a gente viva. Por isso a gente temos que estar preparados, né? A gente tem que estar alinhados com os princípios bíblicos, para quando Jesus voltar, aquela vontade que você tinha de ser semelhante a Cristo, que você não consegue por causa do pecado, agora lá no céu você vai conseguir, porque no céu não haverá mais pecados, né? Se você já busca ser semelhante a Cristo aqui na terra, num mundo cheio de pecado, lá no céu você vai conseguir. Amém? Amém. Essa foi uma mensagem pequena, elaborei ela ontem, né? Por causa do tempo que a gente não tinha. O pessoal avisou ontem que não ia